Saudações, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Rock na Pedrada. E hoje é dia de Bossa Nova. Hoje nós vamos falar, talvez, um dos maiores violonistas que o país já teve, que teve uma grande importância trazendo um novo conceito sobre como é tocar no violão. Nascido em 1937, numa cidade do interior do Rio, que é um quase conterrâneo meu, Baden Powell. Se você assistiu o nosso vídeo sobre a história do punk rock no Brasil, você conheceu a minha cidade no interior do Rio, Itaperuna. O Baden Powell é quase um conterrâneo meu. Ele vem de uma cidade vizinha chamada Varriçai, também no interior do Rio. E hoje nós vamos contar um pouco da história desse grande violonista. Então apertem o cinto, segurem seus macacos e deem um play, porque está começando mais um... Rock na Pedrada! Steppenwolf, Kiss Alive 2, grande sucesso do Kiss. Baden Powell nasceu em 6 de agosto de 1937. Seu nome foi inspirado no fundador do escotismo, Robert Baden Powell. Desde jovem, o Baden ele já tinha se mostrado um grande gênio no violão. Inclusive, aos 13 anos de idade, ele já tirava músicas muito complexas, completamente de ouvido. Ele pegava assim, o violão, ouvia e fazia tudo ali direitinho. Era uma exigência do professor dele, né? Que ele já chegava e falava com ele, não, você vai tocar tal peça. Ele tinha uma peça extremamente complexa. E se ele errasse, brigava ainda. Então, o professor dele, que chamava Meira, que foi um grande... ele realmente percebeu a genialidade daquele menino, porque o seguinte, ele estudou isso por 4 anos que ele estudou o violão com ele. Então, com 13 anos de idade, ele já estava monstro, sabe? Logo depois que ele saiu do ginásio, ele já começou a tocar em boates. Ele começou a tocar na Boate Plaza, no Rio de Janeiro, que era um reduto de grandes artistas. Então ali ele começou a atrair a atenção de muitos grandes nomes da música da época. Então ele tocou para Elisete Cardoso, Alain de Costa, inclusive atraiu também a atenção do Tom Jobim, que ele frequentava essa boate. E foi ali que ele começou a compor as primeiras composições próprias dele. Então a primeira delas que ele compôs nessa época, a mais importante dessa época, foi a Samba Triste. E no final dos anos 50, ele lançou o seu primeiro LP, apresentando Baden Powell e seu violão. Baden Powell, ainda muito jovem, chamou a atenção e do nada apareceu um grande poeta, o poetinha Vinícius de Moraes, e apresentou para ele algumas músicas. E olha só, ele ostenta mesmo, né? Olha que legal, Baden Powell aparece aqui atrás, ó. Olha ele aqui. E o grande legal desse encontro é que é o seguinte, primeiro o Baden Powell começou a achar ele meio maluco, né? E por fim eles foram conversando e tudo mais, eles marcaram algumas vezes para poder gravar, para poder produzir juntos, né? Um furava, o outro furava. Aí um belo dia o Vinícius de Moraes ligou para os pais do Baden Powell e disse, olha, seu filho vai passar alguns dias aqui em casa comigo. Eles ficaram 3 meses presos no apartamento do Vinícius de Moraes e, segundo ele, foi o seguinte, preso com o cão engarrafado, que é o whisky. O melhor amigo do homem, né? Melhor amigo do homem. Vamos lá. Então, para começar, nós arrumamos uma mesa e tal, botamos aquela garrafinha de uísque e tal, o violão. Ficamos nós 3 ali. Quer dizer, o violão, eu e Vinícius, né? E a garrafa também, naturalmente. Nessa época nós enxugávamos bem uma garrafinha assim, que tal. E no meio desses 3 meses eles produziram também uma música muito relevante, que é uma Samba do Prelúdio, entre outras tantas. Nessa época ele estava com 20 anos, né? Estava com na casa de 20 anos. 20 anos e não era alcoólatra ainda. Bom, nessa época o Baden Powell, que era um grande estudioso da música, ele estava estudando o canto gregoriano. E aí aconteceu que junto na parceria ali com o Vinícius, ele acabou descobrindo os cantos do candomblé também, das religiões africanas. E nessa brincadeira foi o seguinte, ele percebeu que havia uma grande semelhança entre a matemática do canto gregoriano, né, como ele é estruturado,
com os cantos das religiões de matriz africana. E ali ele conseguiu fazer grandes construções e isso influenciou todo um violão de uma geração. Bom, esse detalhe do canto gregoriano e uma comparação com as religiões de matriz africana, eu encontrei foi num documentário do Vinícius de Moraes, onde o próprio Baden-Powell comenta que como eles chegaram a essa fórmula, né, e como eles construíram isso. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esse documentário, que é bem legal também. Bom, no meio dessa mistura de candomblé, canto gregoriano, jazz... Bossa nova, né? Porque ainda fica um pouco complicado, porque existe uma confusão até onde começou a bossa nova e o que era o samba. E tanto que havia realmente esse processo de transição que realmente mudou, que deixou o samba de uma maneira... É um processo parecido que aconteceu com o rock no rock progressivo. Ah, entendi. Foi do pop para o psicodélico para o progressivo. O progressivo. Foi aumentando a quantidade de informação, a música começou a ficar muito mais rica e ficou muito mais próxima, inclusive, da música clássica. Se você não assistiu o nosso episódio sobre o rock progressivo, clica aqui. Depois desse vídeo, claro, e você assiste lá. Assiste primeiro. E no meio dessa parceria, eles fizeram o álbum Afro Samba, que é o álbum mais relevante da dupla, né, que ele fez uma gama, por exemplo, tem canto de Ossanha, tem canto de Xangô, tem lamento de Exu. Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixá. Tem 7 cores, sua cor, 7 dias para a gente amar. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá. Bom, eu gosto muito das religiões de matriz africana e tive a oportunidade de conhecer elas muito, muito, muito perto. E é legal perceber que esses dois homens brancos, um diplomata e tudo mais, foram lá e conheceram, se apaixonaram por essa cultura e trouxeram ela de uma maneira moderna, que foi essa grande transformação que inclusive o Baden-Powell trouxe no violão. Uma pena que ele virou evangélico depois, né, e relegou tudo isso aí. Não quis saber dessas religiões africanas, não quis mais saber de mexer com isso. Ele ainda tocava o samba da bênção antes de morrer, mas só que ele não falava saravá, alguma coisa assim, não. Ele já evitava. Inclusive, ele até dizia que, por exemplo, o Vinícius de Moraes ele não acreditava em nada disso, que na verdade ele era ateu e tudo mais. Eu não duvido, porque eu acho que isso não desmerece nada o trabalho que eles fizeram trazendo essa questão dessa cultura que era muito marginal ainda, né? Até hoje, né? Demais. Então, tipo, eles levaram a cultura afrodescendente foi pro mundo, porque qualquer jazzista, se escutar a bossa nova, vai falar, nossa, esses caras são muito bons. Em 1966, o Baden lança um dos discos mais importantes da sua carreira solo, que é o Tristeza on Guitar, que ele é um disco só instrumental, muito focado no violão, lógico, mas que mistura um pouco desses elementos das matrizes africanas, do candomblé e tal, com as músicas, com a bossa nova e com o samba. E é um disco assim, importantíssimo e muito bonito, vale muito a pena escutar. Com o Baden-Powell, após ele ter tido esse primeiro contato com o Vinícius e desenvolvido essas tantas músicas que até hoje são grandes referências, ele ia para Nova York, né? Ele ia para os Estados Unidos, porque o pai dele estava muito doente. Por fim, o pai dele acabou morrendo
e o Vinícius de Moraes convenceu ele que era mais produtivo ele ir para a Europa do que ele ir para Nova York. Então ele trocou a passagem dele e foi para a Europa. Na hora que ele chegou lá, inclusive ele só tinha 3 meses de visto, né? Então talvez ele ia ter que voltar e tudo mais. E no meio dessa brincadeira, ele começou a tocar em alguns lugares lá e o pessoal apaixonou com ele. E ele foi tocando, por fim, ele fez 8 apresentações seguidas, assim, em pouquíssimos dias. Aí ele acabou ficando, e daí ele ficou 20 anos na França e mais 5 anos na Alemanha. Assim, ali ele foi realmente reconhecido como um dos maiores violonistas do mundo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem esse complexo, né, que nos impede de ver o talento dos nossos próprios músicos. Então aqui o Baden-Powell não era tão reconhecido. Até hoje não é, né? Até hoje. Ele é meio que marginal na história da Bossa Nova. Mas lá na Europa, cara, ele fez muito sucesso. E foi justamente na Alemanha, em 1968, que ele lança o sucessor desse disco Tristeza on Guitar, que é o Poema on Guitar, que é outro disco também instrumental, em que ele faz mais referências à bossa nova e ao samba. Então ele coloca muitos elementos ele faz regravações de músicas do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, do Edu Lobo, além de algumas composições próprias dele. Inclusive tem uma versão desse disco daquela música Dindi do Tom Jobim, que é a coisa mais linda que eu já ouvi, cara. Que ele faz ela versão só no violão, assim, ficou lindíssima, lindíssima. Você não sente falta de instrumento nenhum, sabe? Fica cheio, completo. É muito difícil um instrumentista pegar o instrumento dele e conseguir fazer isso sozinho. E esse disco, apesar dele não ter ficado muito marcante na discografia do Baden, ele acabou sendo um dos meus discos preferidos da carreira dele, porque eu acho ele realmente muito bonito. É um disco assim, ele passa uma sensação muito legal. Assim, ele é muito bonito de se escutar, muito agradável, e por ser só instrumental, você vê ali em primeiro plano o talento, o feeling, toda a técnica do Baden-Powell, aquilo ali se destaca. Então esse disco é sensacional, fica aí a minha indicação para quem quer começar a escutar o Baden-Powell. Baden-Powell, para mim, é o maior violinista e mais importante violinista do Brasil. O que ele fez foi o seguinte, ele juntou jazz, ele juntou os batuques do candomblé, ele juntou o que o samba já trazia e fez com que o violão fosse repensado de uma maneira completamente diferente, rica e bonita. Desejei eu aprender a tocar violão por causa do Vinícius de Moraes. E eu pensava que era por causa do Vinícius. E na verdade não era por causa do Vinícius. Que quem me cantava e quem estava ali e me atraiu para pegar o violão e querer fazer igual foi o Baden-Powell. Bom, o Baden-Powell então ele vem a morrer no dia 26 de novembro de 2000, logo depois de... pouco depois do lançamento de seu último álbum, chamado Lembranças, e que ele encerrou uma carreira aí de uma vasta discografia de mais de 70 discos, que foram todos muito bons, todos muito ricos, que ele deixou um grande legado. E a gente aqui poderia falar outras milhares de palavras sobre o talento, sobre o feeling, sobre a vida do Baden-Powell, mas nós preferimos resumir isso tudo a uma única palavra: escute. Exatamente. Gente, simplifica. Não há palavras para descrever o quão bom esse cara era. E é interessante que lá em Varriçai, a cidade onde ele nasceu, existe uma orquestra que eles fazem releituras até hoje das músicas do Baden-Powell, eles fazem homenagens a ele. Então direto tem shows, apresentações dessa orquestra lá fazendo a releitura do seu maior músico, né? Eu acho isso super interessante. Eu só acho chato essa coisa regionalista, porque é um artista internacional. Então acho pouco só a cidade que o cara nasceu reconhecer isso. Acho que vale a pena a gente escutar ele de novo. E se você gosta de bossa nova, talvez tenha escutado muito Baden-Powell e não conhece, vai lá e tenta buscar na obra dele, porque vocês vão ver a grande contribuição que ele fez para a bossa nova e para a música mundial. E se você não gosta da bossa nova, tá aí um grande incentivo para você começar a ouvir. Pedro, qual que é a indicação da semana? Bom, a indicação da semana eu vou indicar 2 páginas no Facebook que deram um apoio muito legal para o Rock na Pedrada, que são as páginas Punk Rock Brasil
e Horda Punk. Essas bandas assistiram aquele nosso episódio sobre a história do punk rock no Brasil e gostaram muito. Então eles acabaram divulgando esse episódio em suas páginas, deram um apoio muito legal pra gente. Então eu estou aqui retribuindo a gentileza e agradecendo pessoalmente ao pessoal dessas duas páginas. Então, muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado. E é isso. Diga tchau, Elvis. Tchau, Elvis. Falou, pessoal. Um grande abraço. Saudações, galera! Bem-vindos a mais uma... Que deu, velho? Sei lá, você olhou pra mim com a cara... Deu medo. Tipo, agora ele ataca. Fiquei com medo agora. Freak. Eu tô bem creepy hoje, né?